Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados, Mais uma live nossa, né? da Igreja Águas Santas. Se gostar, compartilhe, deixe seu like. Aperta o sininho lá, né? Se inscreva, né? Faça inscrição. Isso, se inscreva. E curta, né? Curta, porque o trabalho que nós promovemos é o reino de Deus, né? É a palavra de Deus. Isso que é importante. Amados, hoje eu lhe faço um convite, né? Bem-vindo à Igreja do século XXI. A hora é agora de ser ou não provado e aprovado. Essa pandemia do coronavírus, do Covid, e suas infinitas cepas, né? Que já passaram de 700, impôs praticamente uma ditadura, né? De decretos da Organização Mundial de Saúde, decretos governamentais, decretos municipais, né? E essa conjuntura, consequentemente, ela impactou diretamente a igreja, né? Levando a igreja a uma nova modalidade de ser igreja no século XXI. Essa é a verdade, né? Aí você tem a igreja online, a igreja digital, você tem as lives, tem programa disso, programa daquilo, né? Se inscreva para o curso disso, curso daquilo, treinamento disso, treinamento para aquilo, aí os aplicativos para tudo e por aí vai, né? Por aí vai. E todo mundo embarca, né? Tá aí o bem e o mal, né? O bem e o mal tá tudo junto. E a pergunta é como discernir o que é joio e o que é trigo, né? A gente começa a analisar a história da igreja, nós percebemos que o cristianismo passou por incontáveis situações, né? Que foram de choque, de impacto nos últimos 2000 anos, né? E nessas situações, muitos se perderam, muitos ficaram para trás, muitos se perderam no caminho, né? Mas essa agora parece que o diabo marcou o coração de muita gente, fazendo acreditar que o vírus está na igreja, né? Está na igreja. Que o vírus está na comunhão dos santos, que o vírus está na liturgia da igreja, que o vírus está na tradição da igreja, na cultura da igreja, nos cultos congregacionais. E aí vem, fecha, não vou, me afasto, tudo novo. Tudo isso é novo, né? Tudo isso é novo para a gente. E muitos de nós não sabemos nem como lidar com isso. Sim. Estamos tentando aprender a manter as coisas no meio dessa adversidade de situações. O que nós observamos, eu mesmo observo, né? Que as pessoas continuam trabalhando, usando transportes coletivos, metrô, assim, ó, cheios, lotados, né? Saindo para comprar comida, porque ninguém deixou de comer, deixou de cozinhar, deixou de botar seu mercado lá no seu armário, na sua casa, comprar o pão, comprar a carne, não é verdade? As pessoas não deixaram de fazer isso, né? Que a gente percebe que as pessoas fazem quase tudo dentro da normalidade, mas não pode ir ao culto. Muitos não querem ir ao culto. As igrejas estão com seus salões, com seus prédios, com seus templos abertos, mas muitos não podem ir. Pode fazer quase tudo lá fora, mas não pode ir ao culto, né? Isso que é algo assim questionável. O que é que acontece? O que acontece é que as pessoas, nessa das igrejas digitais, online, as pessoas estão se aficionando, né? Às redes sociais. E as redes sociais têm dado vozes ao mundo, ou por que não dizer a todo mundo, né? Que estão nela, né? E todos querem se fazer ouvir. Até os psicopatas ocultos de plantão aproveitam o filão e coloca lá a sua voz, né? No meio de muitas vozes, e formam opiniões, influenciam,
fazem muitos discípulos, né? Pisam forte, ofendem, agridem, acusam, condenam, no final até cancela a pessoa. Uso de opiniões ferrinhas, né? E quando essas opiniões são ferrinhas, são acaloradas, são assim, sabe, agressivas, normalmente as pessoas são até ovacionadas, né? Sem nenhuma humildade, sem nenhum respeito, sem nenhum pudor. Ter sido assim triste, eu vi um pastor, uma pessoa que eu aprecio muito, um homem de mídia, muito conhecido no país, batendo boca, agredindo, né? Batendo boca, agredindo outra pastora também, muito conhecida, de um grande ministério, porque as opiniões deles divergiam, né? E entraram assim em intimidades, coisa do reino, expuseram o reino, expuseram a noiva de Jesus como se fosse qualquer coisa, né? Fosse uma coisa comum. Isso é terrível, viu? Esse ambiente de internet é um ambiente de trevas, né? São trevas instigantes, incitam ao canibalismo, encorajam até os covardes. Isso não é coisa para crente, isso não é coisa para cristão, isso não é coisa para cristão, isso não é coisa para igreja. Igreja, ela precisa se manter unida, ela precisa se manter forte. Igreja é o corpo de Cristo. Eu afirmo que os crentes, os cristãos, precisam reverem as suas posições nesse momento, né? Uma coisa eu digo, olha, não fechar o seu coração para a igreja. Não fechar o seu coração para a igreja já é um passo que você dá. Não fechar seu coração para aquilo que representa o reino de Deus, né? A igreja é lugar de cura, a igreja ela é a noiva de Cristo. A igreja é o lugar de encontro com Deus. A igreja, quando ela tem suas portas fechadas, suas atividades paralisadas, por isso ou por aquilo, só é bom para o diabo. Só agrada o diabo. Só o diabo se agrada com isso. É terrível isso. Amados, eu estou quase finalizando essa live e eu quero dizer para vocês que a graça de Deus está clamando nesse momento. O noivo está chegando e a porta vai se fechar. Tem pessoas que estão abrindo outros caminhos, né? Que têm levado multidões a esquecer a visão original do cristianismo, a origem da igreja, a importância da igreja, quem fundou a igreja, quem inaugurou a igreja, por que igreja, para que igreja. As pessoas têm esquecido o caráter apostólico. O resultado líquido do cristianismo hoje nos força a rever de modo sério as coisas que têm sido inquietantes nessas nuances, nessas novidades que têm surgido na igreja nos dias de hoje. Principalmente com relação às novas lideranças que têm surgido, os formadores de opiniões, né? Tem sido terrível isso, né? Os modos de cultos que estão se estabelecendo, o exagero pentecostalista, o pentecostalismo que está surgindo nesse momento também, o consumismo gospel, né? Eu estou empurrando livro, é livro por cima de livro, é vídeo, é isso, é aquilo, é curso, é workshop, é isso, é tanta coisa terrível. Qual é o conteúdo disso aí? Qual é a essência disso aí? Agrega, qual o valor que isso tem, qual é o valor que isso pode agregar ao reino de Deus, que por si só é grande, completo e absoluto. A cultura cristã, eu fico procurando saber que cultura cristã é essa. A igreja
ela tem uma cultura, porque a raiz da igreja, ela é judaica. A raiz da igreja é judaica, Cristo era judeu. Ela se originou-se lá, então ela ainda pode ter uma resma de cultura ligada ao judaísmo. Mas que cultura nova é essa que tem sido implantado, né? E as classes das pessoas, né? É terrível. E a espiritualidade nessa crise, onde é que fica, como é que tem ficado? E o universo físico das pessoas, como tem se comportado, tem interagido. Rever os conceitos do que é comunidade, das comunidades que estão se formando, as mega igrejas que têm se formado através das células, e por aí vai, etc. A igreja que Jesus pretendeu, ela é muito mais do que o que nós experimentamos, é muito mais do que um homem, experimentou durante esses 2001 anos. É muito mais do que isso. Muitos de nós acreditamos nessa verdade. Nós queremos realmente que haja mudanças. Esse é um momento de mudanças, né? Eu creio até que Deus anseia por mudanças. Eu proponho que a gente ore, que a gente dobre o seu joelho e ore para que o Senhor, Ele abra esse caminho no meio desse mar de perdição, que nós estamos sendo paralisados. Um mar que paralisa, aquele mar vermelho que paralisou o povo hebreu, Moisés, o povo hebreu, na beira do mar. Hoje nós estamos paralisados por um mar de perdição. Tem pessoas que têm se lançado, têm se jogado, têm voltado atrás, outros têm dado sugestões, apontado o caminho, influenciado as reações, suas influências, e por aí vai. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Para a reflexão, você que é cristão, você que é crente, reflita. É importante. Amém? Vamos orar? Põe tua mãozinha aí. Em nome de Jesus, nós acreditamos que essa palavra veio do céu, Senhor. Verdade. É uma palavra para a reflexão. Uma palavra para que aquele que se diz, ou que ainda se sente, ser verdadeiramente cristão, possa refletir, possa rever seus conceitos, possa rever tudo aquilo de valor que o Espírito Santo de Deus comportou na vida dele. E assim se apegar, não se perder, não se deixar ser levado, não se deixar ser influenciado nesse momento. Que ouça o Espírito Santo. Não ouça o homem, ouça o Espírito Santo. Não ouça a mim, mas ouça o Espírito Santo. Fala ao seu coração. Porque somente Ele pode nos levar por caminhos seguros. Nos levar ao alvo, ao objetivo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque a igreja do Senhor, ela não é conduzida pela internet, não é conduzida por influenciadores, não é conduzida por líderes falastrão. A igreja do Senhor, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a segurança. Essa é a certeza que chegaremos lá, que passaremos por essa prova e chegaremos lá aprovado, para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor lhe inspire, que o Senhor lhe inspire, que o Espírito Santo de Deus lhe inspire, que os céus, que Deus lhe inspire, para que você possa entender essa mensagem e compreender o que Deus quer verdadeiramente de mudança na sua vida, na nossa vida, na igreja dele, em nome de Jesus. Essa é a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Amém. Pronto, essa é a palavra. Beijo no coração. A paz do Senhor, amados. Pronto, vai desligar? Eu fiquei sozinho aqui, ó.